Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos com a lição de número 13, fechando mais um trimestre para classes de jovens com o título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Essa lição é para o dia 29 de junho de 2025. O texto principal está em Atos 13, 22, que diz: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Resumo da lição: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado, a presença de Deus em sua vida. O texto bíblico nós encontramos em 1 Samuel 13, versículos 13 e 14 e Atos 13, 22. Então disse Samuel a Davi: Agiste neciamente e não guardando o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Prezados alunos, prezados professores da EBD, classes de jovens, nós temos nesta semana o fechamento do nosso trimestre e vamos refletir acerca dos tropeços de Davi ao longo do seu caminho, mas também vamos refletir um pouco acerca das suas virtudes, de toda a sua vida e como nós podemos aprender com os momentos que Davi passou e como ele se arrependeu, buscou perdão, continuou sua caminhada, glorificou a Deus e triunfou. Davi destacou-se por suas virtudes e o profundo desejo e a prática de estar no centro da vontade do Senhor. Sigamos então esses exemplos bons. Convidamos você, jovem, para que possa meditar na história de Davi e possa também usufruir de tudo de bom que Deus tem nessa sua jornada. A primeira parte nós vamos comentar um pouco sobre a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Davi começou bem, muito impressionante a sua história, teve alguns tropeços, mas diante dos seus princípios e o seu relacionamento com Deus, ele continuou sendo um exemplo bom de dedicação e comprometimento com Deus. Nós observamos que sua jornada começou como pastor de ovelha de seu pai Jessé, quando ele foi escolhido ali dentre os seus irmãos para ser rei de Israel. Ele era corajoso, cheio de ânimo, humilde, íntegro, e o Senhor era com ele. Com essas características, chegou diante do gigante, o homem segundo o coração de Deus, e já Deus tinha lhe ordenado que fosse chefe do seu povo. Então, diante de toda a adversidade, Davi triunfou e foi vitorioso. Tropeços na caminhada, é verdade. Davi, um dos nomes mais citados na Bíblia, não faltam histórias inspiradoras fazendo referência a ele, filho de Jessé. Porém, as Escrituras também nos revelam os tropeços ao longo de sua caminhada. Um homem segundo o coração de Deus, mas que também tropeçou, falhou, e observamos que ao mesmo tempo ele arrependeu-se amargamente, tremendamente, e buscou a Deus e alcançou o favor de Deus, alcançou misericórdia. Diz que aqueles que confessam seus pecados e deixam, alcançam misericórdia. Assim fez Davi. Os seus feitos, o seu legado transcendem as páginas da Bíblia e nos alcançam nesta vida terrena, nesta vida que vivemos hoje, na nossa história. Porque seu exemplo de fidelidade, liderança, serviço e integridade servem como inspiração
para vivermos de forma mais comprometida com a direção divina. Adorador fervoroso, salmista, divinamente inspirado, duas posturas que nos sinalizam um exemplo de um homem que tinha o Senhor como o seu guia, o seu exemplo, né? O seu libertador. Então Davi, ele tinha em Deus sua fonte de alegria, força, esperança, fé e amor. O que é um homem segundo o coração de Deus? A vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Davi era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos para a sua vida. Observamos que ele foi um guerreiro, foi um homem íntegro, foi um homem que realmente honrou a Deus, apesar das suas limitações e das suas faltas, dos seus pecados. Ele tinha um coração contrito, teve ao longo de sua vida vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre ele e o seu Deus. Com isso, nós podemos aprender que Davi foi chamado por Deus e confirmado como rei de Israel. Saul também cometeu erros e pecou, porém seu coração era soberbo, duro e não tinha a sinceridade necessária para arrependimento. Observe a diferença da postura de Saul e da postura de Davi. Os dois exemplos evidenciam vidas diferentes, desígnios diferentes, e observamos que Davi foi um exemplo a ser seguido, mesmo com suas falhas. Um desafio para cada um de nós. A última parte aqui da lição, ela fala sobre buscar a presença de Deus. Você jovem, você que está aí, você que é professor, que é aluno, estamos diante de um grande desafio, fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo dessa vontade. O Senhor sabia o que era melhor para Davi e Ele sabe o que é melhor para você também. Então vamos buscar a Deus e vamos nos conduzir de forma a agradar o Senhor dos exércitos. Fomos chamados, escolhidos para sermos exemplos, servos do Deus Altíssimo e honrar o nome do Senhor na terra. Servir como Davi serviu. Diante do exemplo de Cristo, nós também somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento de nossa vontade, da vontade de Deus, da vontade divina, não é isso? Nesse chamado é preciso olhar para dentro de nós e descobrir quem realmente somos. Somos servos de Deus, filhos de Deus, chamados para servir na obra de Deus. É preciso que verdadeiramente nos tornemos à semelhança de Jesus, parecidos com Ele. Tal atitude requer tempo e compromisso. Deus quer que nós façamos a sua vontade, a exemplo do seu Filho. Jesus veio para nos dar o exemplo. No reino de Deus, servir é a atitude mais elevada do que ser servido. Doar-se em prol da causa da cruz é consequência natural do que cremos. Inspirados pelo Mestre, somos convidados a servir com a bacia, com a água e a toalha. Como igreja, sendo sal e luz, nós temos em Cristo nossa maior referência. Então, que você jovem, que você professor, aluno, que todos nós sejamos então dedicados ao ponto de servirmos ao Senhor e Ele se agradar de nós, porque somos seus filhos, chamados para ser sal e luz nesse mundo de trevas. A todos, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vimos aqui, através dessa lição, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi um homem íntegro, que se dedicou inteiramente à obra de Deus, como rei de Israel, salmista, adorador, não é? Líder do povo de Deus, e Deus o honrou grandemente. A todos, nosso muito obrigado.
Até uma próxima pré-aula, até o próximo trimestre, se Deus nos permitir. A todos, nosso muito obrigado, até a próxima. Amado Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Assim te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém.